resumindo, a defesa não disse absolutamente nada de proveito que possa culminar numa acusação legal contra mim. Por favor, a palavra, senhor juiz. A defesa, aceito humildemente a correção do nobre colega. A acusação não disse nada que se aproveite nesse momento que culmine numa acusação justa e legal contra mim. Muito obrigado. Vejam, senhores jurados, em outras palavras, a acusação quer levar à morte o homem que julgam conhecer como verdade absoluta, de inclusive as pessoas sem nem mesmo saber o significado da palavra sabedoria. Como que a gente pode acusar alguém sem saber o significado daquilo que a gente acusa? Como disse nosso filósofo Sócrates, a sabedoria é ter conhecimento, é a busca pela verdade. E Sócrates ensina as pessoas a buscarem a verdade. Ele não induz as pessoas, ele não dá respostas, ele faz com que os jovens busquem a verdade. Você alega que Sócrates não quer corromper a nossa juventude. Entretanto, ao fazer os nossos jovens questionar a nossa religião, modificando assim os seus pensamentos no nosso futuro. Isso demonstra, jurados, claramente que eles querem conflitar os nossos pensamentos com os dos nossos deuses. Eles querem questionar os nossos deuses e nossas doutrinas. Na verdade, bom, como a acusação pegou neste ponto de deuses, eu vou chamar, na nossa parte da defesa, alguém que possa responder aquilo que você impôs para nós. Bom dia a todos. Bom dia. O que esse homem fez? Ele educou, ele ensinou. Alguns acusou ele de não estar presente na família, não ter trazido alimento para dentro de casa. Mas o que ele fez desde jovem? Ele não foi para a guerra, ele não foi parlamentar, ele não é um filósofo, ele não educa o filho de muitas gentes. Qual é o crime que esse homem cometeu? Qual foi o crime? De te questionar, de te perguntar, para que você possa crescer, sair daquele mundo pacato, daquelas ideias onde só faz com que a gente não evolua, não pense, não cresça, não produza. Esse foi o erro dele. Por vezes eu já vi esse homem informando ou falando a todos da sociedade, por que não Atenas não colocou ele naquele lugar sagrado onde as pessoas que prestam serviço para os atenienses, para a cidade, onde recebe por isso. Quantos anos ele tem hoje? Alguém sabe? 71? Olha a idade. Quantos de nossos familiares chegou até essa idade? Pois ele ainda continua conversando com todos, informando a todos, esclarecendo, abrindo uma questão. Nunca deu a resposta, nunca errou em falar, não existe um Deus. Pelo contrário, foi os deuses que falou que ele era um sábio. E na busca de alguém mais sábio que ele, porque ele não se julgava um sábio, ele criou 3 inimizades. E é devido a esse problema que hoje ele está ali. Então, se for pensar dessa forma, Atenas, ele não honrou com a família, não é bem assim. Mas Atenas como que eu posso dizer? Não proveu para ele o serviço prestado. Alguém presta algum serviço e não recebe alguma coisa? Não. Mas Atenas se negou. Mas também não falou, olha, pare por aí, né? Pare de vez com tudo isso. Pelo contrário, ele trazia ideias, ele fazia com que as pessoas pensassem, crescessem, evoluíssem. E isso não foi dado a ele. E referente ao serviço que ele teve. Qual foi o erro dele? Falar para alguém, cadê o Deus, cadê o isso? Não. Ele foi dado como um sábio. Ele foi um sábio, ele foi dado como um sábio. E na busca de querer provar isso, criou inimizades, por isso ele está ali.
isso é certo? Condenar alguém à morte porque outros têm desavenças? Protesto. Nós não estamos condenando ou acusando Sócrates de gerar desavenças, longe de questões pessoais. Eu não tenho nada contra Sócrates. A grande questão, perfeitamente, somos 3 acusadores. Então, dentro das nossas acusações, não vou falar por âmbito, vou falar por mim. Sócrates corrompeu meu filho. E a grande questão, ponto crucial, de que forma onde meu filho simplesmente parou de obedecer os bons costumes que eu, como pai, eduquei, sempre expliquei, como todo cidadão aqui. Mas a grande questão não é essa. Protesto. A grande questão, deu resposta ao seu filho. concluindo meu raciocínio. Protesto. Sócrates foi muito além. Foi muito além. Sócrates infringiu leis claras dadas por governantes. Então, independente Quais delas? ordem expressa de assassinar um traidor de Atenas. Não, Ordem expressa. Ele simplesmente não obedeceu. Demonstra claramente Demonstra. que ele não compactua com a nossa política. Não, ele não se coloca como detentor da justiça. Eu protesto. Essa palavra. Ordem. Ele só não chegou aos finalmente disso, até porque ele não é um mercenário, não é isso, ele é um filósofo. Então, por que um filósofo... Protesto. Não, Homens que ele não seguem as concluiu. ordens em Eu não Atenas de concluí. seus governantes Eu não são concluí. mercenários? Eu não concluí, doutor. É isso que Não você concluí. está dizendo? É isso que você está afirmando? Que os nossos soldados são mercenários? Questão de ordem. Não. Ele é um filósofo. Mas foi convocado Não para havia prova. Não havia prova. Ok, pode sentar. Pode concluir, 1 minuto para concluir o seu raciocínio. Eu concordo, não havia provas. E não é esse o caso do julgamento de hoje. Sim, ele foi Hoje acusado. ele está sendo julgado por outras coisas. Não há fundamento algum para a condenação dele. Não há fundamento algum. Ele poderia ter trazido as mulheres, a mulher dele, filho, chorado, feito aquela coisa aqui, aquele circo aqui. Mas ele não quis isso. Ele não quis isso. Por quê? Porque ele não tem motivo, não tem fundamentação. Não tem fundamentação, não há o porquê. Ele matou alguém? Ele roubou alguém? Ele fez alguma coisa desse gênero? Não, não fez. Ele nunca deu resposta. Ele sempre estimulou o crescimento, como o professor faz a todos os filhos, com todos os alunos. Ok. Obrigada. Passa a palavra à próxima testemunha. Bom dia a todos. Primeiramente, eu vou ler uma parte de um discurso e depois eu vou explicá-la e explicar também as acusações de algumas testemunhas aí que vão muito pelo contrário do que realmente diz e age Sócrates. Sócrates era irrefutável, era um feiticeiro da palavra. Todos se encantavam com a arte de sua maiêutica. Seus antagonistas encurralavam-se diante de sua argumentação. Os sofistas provaram da arte do discurso socrático e estes sentiam sua ironia de forma lógica e irrefletável. Ou seja, vemos aqui na acusação de Sócrates um grande motivo e um grande filme de, podemos dizer, ciúme ou inveja. Por quê? Até sofistas, em certa hora, foram contra Sócrates, julgaram os discursos dele como irrefutáveis. Ou seja, eu não consigo argumentar contra Sócrates. Vou achar alguma coisa para puni-lo. Como irei puni-lo? Ele questiona, ele quer saber sobre os deuses. Então isso soou como o quê? Soou como negação. Protesto. Negação essa. Por acaso ele não zombou contra os deuses quando ele depenava a galinha, quando nós depenávamos a galinha, oferecendo sacrifícios aos deuses? Ele apenas indagou. Não, ele não indagou. Ele apenas indagou. Ele simplesmente Sócrates falou, era um filósofo, e o ele princípio se da colocou filosofia é no lugar de questionar. Deus E e querer falou, saber além será do que senso comum. os deuses precisam mesmo disso?
Ele se colocou no lugar. Isso não é uma indagação, isso é uma zombação. Exatamente. Ele apenas indagou, é uma pergunta? Isso não é uma pergunta? Desculpa, então não sei o que é. Podemos dizer claramente que profissões e rumos a se tomar existem. E Sócrates tomou um, o da filosofia. Sabemos aqui que filosofia, ela, não vou dizer nega, mas ela questiona o senso comum. Os deuses poderia ser uma crença ou até mesmo um senso comum. Sócrates não os negou, apenas os questionou, esperando talvez uma resposta, o que não foi dado, e sim a sua acusação. E se fosse realmente uma dúvida? Não foi sanada, ele foi acusado por estar querendo saber mais sobre essa cultura, sobre essa religião tão grande que temos em Atenas. E ele não foi esclarecido, e sim julgado por ter uma dúvida. Outro ponto é que a representativa da filosofia de Sócrates, ela foi... falaram que ela perturbava a ordem vigente. Perturbação, incômodo, não é de fato um motivo para julgamento. Então, quando Sócrates ele incomoda ou ele perturba, ele não tem, de fato, provas concretas para ser julgado. E só um outro fato que foi dito aqui, já foi até discutido mais de uma vez, Sócrates não cobrava pelos seus ensinamentos. Se estão julgando Sócrates por ter uma maiêutica tão absoluta e ser tão convincente com isso, se o intuito dele fosse realmente corromper, ele cobraria por isso e ganharia muito bem. Não teria sua família pobre e largada, como vocês mesmos falaram que ela estava. Mais algum? Bom dia a todos aqui presentes. Bom, muito Sócrates ser uma ameaça por ele ter desenvolvido a função nos últimos anos de apenas conversar. Conversar eu digo porque ele vem conversando com os jovens, ensinando a questionar e se perguntar por que daquilo. Porque os jovens nascem com aquela verdade que lhe é dada e não buscam saber o porquê existe essa verdade, eles simplesmente acreditam. E isso vem de tradição em tradição junto com os seus pais. Foi citado que Sócrates ensinava os jovens em troca de algo. Entretanto, todavia, quem fazia isso eram os sofistas. Os sofistas que ensinavam a verdade que lhe era conveniente, mas se era conveniente para eles só ensinavam se fossem bem remunerados, que era muito pelo contrário do que o Sócrates fazia. A gente sabe que a filosofia vem de Filos, e Filos, ela é amor, amizade, e Sofia, ela é a sabedoria. Então nós podemos perceber que Sócrates, ele é amigo da sabedoria. E uma pessoa amiga da sabedoria não tem como contradizer, não tem como dizer que ela não existe. É isso que a gente pula para o que eles falaram, que eles acusaram Sócrates de ficar distante e ficar ausente da sua casa junto de sua família. Mas aí eu digo outra coisa. O direito natural, ele não é imposto para condenar alguém. Por que eu digo isso? Porque o fato dele estar ou não na casa dele não diz respeito a ninguém. Não existe uma lei escrita que quer dizer que ele tem que estar na casa dele o tempo todo. A outra pensamento é que nos leva que ele analisava a verdade. E ao analisar a verdade, isso nos leva para o módulo dialético. Aí os senhores me perguntam o que seria dialética. Eu respondo para os senhores que é raciocinar com a lógica. É isso que Sócrates fazia. Ele raciocinava com a lógica e buscava ensinar os seus jovens a pensar e a buscar o porquê. Por que ele fazia isso? Ele faz. Porque os jovens não podem se contentar assim como o Sócrates não se contentava com a verdade que lhe era dita, por não ter certeza da certeza que deram para ele.
Parabéns, viu? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu vim aqui dizer que o que vocês chamam de corromper, eu chamo de a iluminação da mente desses jovens. Não são vocês que dizem que eles são o futuro? É esse o futuro que vocês querem? O futuro de jovens sem uma mente iluminada? Segundo o discurso de Delfos, a qual Sócrates adota como máximo, conhece a ti mesmo. E eu acho o seguinte, eu vim também falar de democracia. A gente tem que conhecer a nós mesmos, porque a democracia é isso, é a nossa verdade. A gente tem que defender as nossas virtudes, a nossa moral. E é isso que Sócrates vem trabalhar, ele vem trabalhar a nossa mente. Eu não vejo, não é nada, não tem nada de cabível nessas acusações. Se vocês defendem esses deuses, ele também, ele não nega, ele não acusa, ele apenas defende o pensamento dele, assim como todos nós devemos fazer. A gente não pode viver nessa escuridão de seguir uma linha a qual a gente tem que obedecer. A gente tem que parar e se questionar. Por quê? Por que eu estou aqui hoje? Eu tenho o prazer de estar fazendo essa defesa, porque eu tenho a confiança de que ele está correto. Ele segue o pensamento dele, assim, dissipando a outras pessoas que têm que abrir essa mente. A gente tem que pensar, senão nada vai mudar, nada vai pra frente. Sim, a gente está falando de tempos passados, de contemporaneidade, mas pensem comigo, o que seria dessa evolução sem a iluminação desse pensamento? Deixo no ar essa questão para vocês refletirem, é isso. Bom dia, senhor José. Bom dia. Eu vim refutar a acusação de que Sócrates foi dito de que ele foi de criar novos deuses. E não é verdade, pois Sócrates acredita nos deuses do Olimpo e ele vai além disso, dizendo que Deus é uma inteligência que está dentro de cada um dos seres humanos, dos cidadãos da Terra. Uma inteligência onisciente, onipresente e onipotente. De modo que eu peço aos orados que não condenem Sócrates por eles expressarem e fazer que os cidadãos da Terra se questionem sobre tudo nesse mundo. E é isso. Próximo. Mas por que? Bom dia, senhores jurados. Eu sei que os senhores já estão cansados, porque já são muitas horas que estamos fazendo esse julgamento. Porém, gostaria de lembrar a cada um de vocês, jurados, que a responsabilidade da vida deste homem, da humanidade desse homem, está na mão de cada um de vocês. Assim como vocês pensam nas suas próprias vidas, pensem também na vida deste homem, o direito dele de humanidade. Nós vivemos numa democracia, e eu gostaria de lembrar, senhores, que nós acabamos de sair de uma guerra, chamada Guerra de Peloponeso. Para lembrar cada um de vós que após essa guerra, dentro dessa guerra teve inúmeras fases, e uma delas, a aristocracia ateniense conseguiu conquistar Atenas e expulsou e eliminou os líderes da nossa democracia, expulsou eles da nossa cidade e se uniu a Esparta, a qual nós somos contra e guerreamos contra ela. Essa guerra foi conhecida também como ditadura dos 30 tiranos, a qual teve grandes fases de julgamentos, fases de morte e fases de prisões, que quase acabou com a nossa democracia que nós temos hoje. Se fôssemos depender da aristocracia que existe em Esparta, não existiria mais democracia e a liberdade de expressões de cada um dos senhores. O fim dessa guerra trouxe enfraquecimento para nós,
enfraquecimento na nossa cidade de Atenas. E por esse motivo, senhores, isso é muito bom lembrar e é muito importante lembrar a cada um dos senhores. Por esse motivo de enfraquecimento, foi aprovada uma lei chamada anistia, que é o perdão de cada um daqueles que cometeram aqueles crimes, seja eles qual for. Foi considerado 7 anos de anistia dentro da nossa cidade, dentro da nossa democracia. Essa lei foi aprovada com a tentativa de trazer de volta os que fugiram e os que foram expulsos, recuperando a paz social e a pacificação da nossa cidade. Todos viram, senhores, Sócrates, cada um de nós viram Sócrates discursando pelas praças, com a sua maêutica, com o seu pensamento, com a sua filosofia. E nenhum de nós não tem nenhuma acusação contundente para se levantar algum de nós para falar que realmente Sócrates foi alguma vez contra a lei. Senhores, pensando na anistia, ainda que cada um dos senhores, que os senhores viram de acusação, estivessem certos, ainda que cada um deles estivessem certos, senhores, a lei da anistia teria perdoado esse homem, porque nós estamos vivendo numa anistia. Então, se nós julgarmos esse homem como errado, estaremos cometendo uma injustiça, havendo uma falta de democracia na nossa sociedade. Sem mais, senhores jurados. Muito obrigado. Bom, agora após ouvida as testemunhas, né, o povo de Atenas que está presente no julgamento tem a palavra, tem 2 minutos para falar. Qualquer um dos membros que estão aqui do povo de Atenas pode falar a favor ou contra. Vai, Rodrigo. Nós temos ali a cidadã atenense, a Maria Pedroso, vai fazer as suas considerações. Então, bom dia, pessoal. Aliás, pessoal não, né? Povo ateniense. Então é assim, do meu ponto de vista, eu absolvo Sócrates por quê? Não, ninguém perguntou nada. Está influenciando a opinião dos jurados. Protesto. Está influenciando a opinião dos jurados. Mas eu posso dar minha opinião. Do meu ponto de vista, eu acredito que o Sócrates... Não é para votar agora. O único crime que Sócrates cometeu foi usufruir do seu direito de liberdade, e isso não é crime numa democracia. Ok. Mais algum cidadão atenense, por favor? Seu nome? Rodrigo. Com a palavra, o cidadão Rodrigo tem 1 minuto. Bom dia, cidadãos atenienses. Primeiro eu vou lhes questionar. O que são costumes e de onde eles vêm? Eles não são passados de geração a geração e eles definem nosso comportamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Como o homem se diz leal ao Estado e leal aos nossos governantes, é capaz de, por mais tirano que seja, ir contra as ordens de um governador. E outra questão, é só a questão dos costumes mesmo. O último cidadão a ser ouvido por esse egrégio tribunal, Alex. Bom dia. Relaxa. Quero atentar para o fato de que várias questões foram levantadas aqui, não de ordem acusatória ou defensória, mas sim de orientação. Porque nós não devemos esquecer que na nossa democracia nós somos representantes dos deuses. Eu quero lembrar a cada um de vocês aqui que não sigam assim de maneira arbitrária uma tendência, seguindo o voto do colega, mas sim votando de acordo com a sua necessidade como cidadão, como Sócrates explanou,
aqui dizendo que não, de maneira alguma, quis perverter ninguém, mas sim levantar questionamentos. E o cidadão, que a pessoa não possa pensar por si próprio. Nossa, nervoso mesmo. Foi dita uma frase aqui muitas vezes: a gente e a gente. Eu procuro não utilizar esse tipo de palavra e substituí-la por nós, porque nós temos o poder. Agora, o agente é um indivíduo ao qual lhe foi otorgado o poder para decidir. No caso aqui, decidir sobre a vida. Nós estamos o acusando ou o defendendo por ter levado alguma pessoa ou outra a se omitir num julgamento de morte, na efetivação do poder dele como agente, que se omitir. Caso encerrado. Obrigado. Último colega. Nossa, só tem a gente. Bom, bom dia, cidadãos atenienses. Eu quero deixar claro que a acusação foi sem fundamento, baseado em opinião própria, não utilizando de democracia, sem embasamento legal. Não tenho razão em seus fundamentos, a todo momento tentando induzir os senhores. Deixando claro que o principal direito é o direito natural, o direito à vida, o direito a pensar. A todo momento quero deixar também claro que os nossos jovens são o nosso futuro de intelecto iluminado, defendendo a virtude de cada um dos senhores. Que palhaçada! Vejam, senhores, o que a acusação acaba de dizer diante da manifestação de vossas senhorias. Que palhaçada! Puxada pela defesa. Que palhaçada! Ou seja, nada do que diz leva em consideração o coletivo, o povo ateniense. Na verdade, protesto. Não. As alegações finais não tem é uma forma de tumultuar a defesa para que a defesa perca o raciocínio. Vejam, senhores, o tempo todo. Meu acusador tumultuou todo o processo, repetindo mais do mesmo. Jamais se fundamentou na lei para fazer alguma acusação contra mim. Segundo a minha defesa, porque não quis me defender de tais acusações, porque não aceito, eu vou me basear estritamente na lei e na ilegalidade desse processo, minha defesa diz, palavras minhas: o homem é inteligente e o homem cria coisas. Somente alguém superior ao homem poderia ter criado o homem. Isso, por acaso, não é acreditar nos deuses? Não foi Sócrates que disse que o homem deve ter sido criado por deuses? Porque a primeira lei é obedecer e respeitar os deuses? Ora, há muita contradição na acusação que fazem contra mim. A minha primeira detratora, porque não é somente acusar, porque na acusação totalmente sem fundamento, isso é um destrato ao indivíduo Sócrates. Ela disse que vamos começar para saber se há procedência ou não nas acusações. Nem ela, quando acusa, tem convicção da acusação que faz, porque ela quer saber se há procedência ou não nas acusações. Ora, difícil aceitar tais argumentos. Meu outro acusador se baseia numa ordem expressa de um governo não reconhecido. Não estamos na época da restauração como hoje, da restauração da democracia. Nós estamos na época da tirania. E a legislação diz que ninguém poderá criar uma lei que esteja acima, ninguém poderá determinar algo que esteja acima da lei, a lei escrita. Desconhece, meu acusador, esse fato de que as leis existiam sim, e eram registradas em tabuinhas de madeira.
o tempo todo a minha acusação, além de tumultuar todo o julgamento, foi o que fez, se baseia num único argumento. O argumento de que eu não obedecia a uma ordem expressa. Mas a ordem expressa não está acima da lei. Vejam, senhores, nós estamos na restauração da democracia, num ambiente em que vale a liberdade de expressão. Como que eu posso ser tolhido na minha liberdade de expressão? Não é a mim que buscam uma condenação somente. A minha condenação é a condenação da democracia grega, é a condenação da liberdade de expressão, porque os meus 3 acusadores são sofistas. Os senhores sabem que sofista defende a qualquer causa. Sofista não tem lado. Sofista recebe para defender A, mas se B pagar mais, ele também faz a defesa. Como confiar numa acusação que se baseia nesses argumentos de que a lei serve aos mais fortes? A lei do sofista é a lei do mais forte, não é a lei para o povo, não é a lei da democracia, a lei da igualdade. Então foram ilações até esse momento, baseadas em testemunhas que chegam a dizer que conhecem a minha vida pessoal. Não vou aqui pedir para minha esposa que está presente que fale meu nome, porque seria uma vergonha para a testemunha que aqui sentou e prestou falso testemunho. Não farei isso. Mas